ao tipo 7 do Enneagrama, ao raio 7, o raio da santa alegria. O tipo que é chamado de epicurista ou o tipo do prazer, aquele que preza a liberdade mais do que qualquer outra coisa. Em primeiro lugar, é importante que a gente entenda quem realmente é a alma 7 no raio, nos níveis de consciência mais elevados e as operações que isso acontece no coração e na mente do 7. Quando a gente vai para os níveis elevados da consciência, o 7 está no que a gente chama da santa alegria. É uma sensação de alegria impregnada na alma. Uma sensação de alegria em que eu não preciso de nada para apenas senti-la ou sê-la. Eu não preciso ter liberdade para ir para um lugar, eu não preciso fazer viagens, eu não preciso encontrar pessoas, eu não preciso comprar coisas, nada. Existe uma sensação na santa alegria que é tão profunda, que é um êxtase pela existência, um êxtase, uma gratidão pela vida como ela é, que refletem o que a alma 7 realmente é. Claro que nesse momento e nos níveis de consciência mais elevados, o coração do 7 está aberto e ele bate em gratidão. Ele consegue sentir aquele êxtase e sentir no centro do peito o sentimento da gratidão. Uma gratidão que transborda, que preenche. Uma gratidão que está associada a este exato momento. E não alguma coisa que eu vou fazer lá no futuro, alguma coisa que eu estou planejando, uma aventura, uma viagem, alguma coisa que é uma euforia mental. Não. Nos níveis de consciência mais altos, o coração do 7, na virtude da sobriedade, respira fundo, se preenche de gratidão e de êxtase e vive somente este momento, no aqui e no agora, em altíssimo grau de presença. Tudo o que está sendo vivido pelo 7, em nível de consciência alto, está sendo experimentado por este coração sóbrio que lê os sentimentos em gratidão pela vida. Gratidão por tudo que se apresenta sem eleger. Se a vida me dá de presente uma dificuldade ou uma tristeza, o meu coração ainda assim é grato pela vida. Se a vida me dá de presente alegria, felicidade, aventura e êxtase, o meu coração ainda assim é grato, no aqui e no agora. O que a gente vê nesses níveis altos de consciência, no mental do tipo 7, é que a mente nesse estado mais elevado acessa a santa obra, acessa o que eu gosto de chamar de a santa missão, o santo trabalho. E os 7 compreendem, sem aceleração mental, sem planejamento, sem brincar de Deus, apenas compreendem no silêncio intuitivo de que existe um plano maior para tudo o que há. E que não cabe a mim ficar querendo entortar a minha vida ou pegar a curva que é mais divertida, que é mais legal, tentando fugir de medos, de dores. Não cabe a mim. Não cabe a mim controlar, brincar de Deus, planejar caminhos de prazer. Cabe a mim apenas me render ao santo plano que já existe, acolhendo tudo aquilo que se apresenta para mim, sem distinção, acolhendo tudo aquilo que se apresenta para mim em estado de gratidão, em estado de presença. E é claro que, como todos os outros tipos do Enneagrama, tudo isso vai se perder na hora em que eu descer os níveis de consciência para formar o que a maioria de nós conhece como o tipo 7, a personalidade 7. Conforme vai descendo nos níveis de consciência, o 7 vai, como todos os outros tipos do Enneagrama, aumentando o seu medo. E para dar conta desse medo que fica muito grande, a personalidade vai ter que dar um jeito de me fazer não sentir aquilo, porque aquilo não seria suportável. E o mecanismo de defesa que se desenvolve no 7 é a racionalização. A racionalização é um mecanismo de defesa mental. É quando a minha cabeça fica treinada para contar histórias positivas sobre tudo. Minha mulher foi embora, eu perdi dinheiro, meu cachorro fugiu, estou num momento muito difícil, aquilo não foi legal, mas veja bem, foi bom. Foi muito bom. O relacionamento já não estava tão bom assim, a casa que pegou fogo vai me dar a oportunidade de viver novas aventuras e, sem perceber, o 7 vai criando uma mente que fica meio lisa demais, que fica tentando transformar tudo em coisa boa.
Isso pode ser um risco. É um risco quando é automático, quando se junta a uma fixação a crenças que são domínios da mente. Claro que olhar a vida pelo lado positivo, olhar o copo mais cheio, agradecer pela existência é sim uma bênção. Por outro lado, quando a minha mente começa a fazer isso de forma racionalizada, de forma a evitar que eu sinta dores, que eu sinta medos, que eu sinta dificuldades ou que eu pinte cores demais para fugir da situação atual, para fugir do compromisso, para fugir do medo da dor, para fugir do medo da perda de liberdade, para não ver as coisas como realmente são, aliás, para não sentir as coisas como elas são, aí eu corro um risco. Aí a racionalização está me fazendo viver uma história mental que não é, no fundo, verdade. Entre os grandes medos do tipo 7 está o medo de perder a liberdade. O medo de que não vão me deixar ir e vir. E muitas vezes isso causa um outro problema. Porque os 7s na personalidade mais fixada vão confundir compromisso com perda de liberdade. É como se eu tivesse de fato comprometido com essa pessoa, com esse caminho, com essa disciplina, eu fico preso. Ah não, eu quero ter todos os caminhos abertos, todas as portas. E isso traz para o 7 nos níveis de personalidade mais fixados um grande risco. O risco de ter tantas portas abertas, de ir para um lado começar a voltar e para um lado começar a voltar, que pode perder a orientação. E esse é um dos efeitos que acontece na mente do 7. Nos níveis de consciência mais alto, essa mente em silêncio tem a inner guidance, tem a visão do plano maior, aceita aquilo que se me apresenta. Nos níveis de consciência mais baixo, essa mente fica ruidosa, barulhenta e ela começa a ficar desorientada por tudo que parece lá fora ser uma fonte de prazer, uma fonte de êxtase. Claro, são falsos êxtases, são êxtases mentais, são euforias, mas eles parecem tão legais que eles deixam o meu corpo ansioso. E olha que aquilo que legal, vou fazer aquela faculdade, não, mas aquela outra também é legal e eu vou começar aquela outra, mas aquela viagem, aquele lugar, e eu de repente acelero e fico ansioso demais. O que está acontecendo aí? Eu estou disfarçando a ansiedade do meu medo. Eu estou disfarçando aquilo que lá por detrás é medo e o medo dos mentais e estou criando toda uma estrutura de muitos movimentos, de fala muito rápida, de ir atrás de coisas e coisas e coisas e mais coisas e nunca estar no momento do agora. Eu costumo brincar que uma das maneiras mais fáceis de você saber se o 7 está entrando na racionalização, fugindo do momento do agora, é observar a velocidade da voz. Quando ele começa a falar rápido demais, vindo aqui para cima demais, querendo aquela coisa, blá, blá, o que ele está fazendo? Ele está tirando a energia do coração, subindo para a cabeça e tentando que a cabeça controle para que eu não sinta emoções mais profundas que se apresentam. E aí eu corro um risco de viver as coisas mais na superfície. Eu corro um risco de viver as coisas só na esfera mental, sem me dar conta que eu não estou vivendo de forma plena, inteira. O 7 tem muito medo da dor. É talvez o tipo que mais tem a dor. Mas quando você vai falar com os 7s presos na personalidade, eles vão dizer para você, imagina, dor nada, minha vida é tudo linda, não deu nada de errado. Aliás, um efeito que acontece na mente 7 é a amnésia de todas as dificuldades que ele teve na infância. Os grandes traumas, os momentos difíceis são simplesmente deletados. Isso é uma característica da mente para privá-lo de perceber ou de sentir dores, medos, raivas e privações. Não tem jeito. O caminho de desenvolvimento do tipo 7 passa por primeiro respirar e baixar a ansiedade. Que ansiedade? Imagine, isso aqui é a êxtase de viver. Isso é ansiedade. Quando você não consegue ficar parado no aqui e agora, quando você não consegue entrar no momento presente, está sempre correndo para a próxima festa, para a próxima coisa, para o próximo isso, para o próximo aquilo outro, o teu corpo está reagindo a uma fuga do momento presente.
E o meu convite para você é que tenha coragem, tenha serenidade para colocar os pés no chão, para fazer respirações profundas e trazer para a tua existência, se você é um 7, a prática de presença. Que abre espaço no coração para descobrir que esse coração tem muito mais medo, muito mais dor e muito mais tristeza do que a sua cabeça tem contado para você. Que a perda que você teve daquela pessoa há muitos anos atrás, que parece que superou rapidinho, ou daquele relacionamento, ou daquela oportunidade de carreira, não, aquilo já foi. Nem sempre. Uma coisa é que a tua cabeça te conta, a outra coisa é o que está no teu coração, no mundo das emoções. Mas por que eu faria isso? Por que eu mergulharia nessas emoções para trazer isso de volta? Porque isso está aí, num quarto escuro e fundo. E enquanto isso não for curado, não for dado a atenção, você vai ser obrigado a viver sempre procurando mais êxtase, mais adrenalina. Só que se a dor aumentar mais ou o medo, você vai precisar de mais. E se aumentar mais, você vai precisar de mais. E é uma das músicas do tipo 7, lá nos níveis mais baixos de consciência, I can't get no satisfaction. Eu quero mais êxtase, mais festa, mais adrenalina, mais isso, mais aquilo. Como se fugir do momento do agora fosse a promessa que eu tenho de encontrar felicidade ou alegria. E claro que os 7 são aventureiros por natureza. Nós, 7s, somos aventureiros. Nós gostamos da novidade, nós gostamos da aventura, nós gostamos da inovação, nós gostamos da surpresa. Isso é uma característica da nossa alma, a alma de exploradores, de viajantes. Ainda assim, mesmo que eu não faça essas viagens, mesmo que eu não explore as novidades, o mais importante é: eu estou presente no meu coração? Porque senão o que acontece nos níveis de consciência mais baixos é que os 7 fazem todas as viagens, vão a todas as festas, se metem em todas as coisas, começam muitas coisas, nem sempre terminam todas ou mantêm a disciplina, e ainda assim nem sempre se lembram de tudo que fizeram. Pois você pode viajar ao mundo e fazer 40 países em 10 dias, e ainda assim você não viveu cada um deles. Você não sentiu o gosto. Você não estava presente com o coração. Esta profundidade no momento é um caminho absolutamente necessário para o desenvolvimento das pessoas do tipo 7 do Eneagrama. A paixão do tipo 7, o coração distorcido nos níveis de consciência abaixo, é chamado de gula. O que é a gula? Ao invés do coração na virtude, sóbrio, bebendo as emoções e os sentimentos do êxtase da vida neste exato momento, esse coração se perde, ele se contrai, ele sai do momento, ele deixa de sentir o momento como está agora. Ele vira somente uma cabeça e um corpo que são frenéticos atrás de coisas, mas perdem o verdadeiro sentimento. Quando o coração deixa de beber o êxtase do momento do agora, esse coração fica com fome, esse coração fica sedento de vida, esse coração fica desesperado e, portanto, gera a paixão da gula, que é um coração faminto pelo sentimento, faminto pelo momento, com uma fome tão voraz que ele passa a querer engolir experiências lá fora, pessoas, livros, lugares, momentos, engolindo, sem digerir, na esperança de que isso fosse preencher o momento do agora. Mas nada disso preenche. E a gula vai, portanto, dar uma característica às pessoas do tipo 7 de desorientadamente irem atrás de coisas, de engolirem, de terem experiências quase sempre sem digeri-las apropriadamente, quase sempre sem mastigá-las, quase sempre sem sentir o gosto daquela comida. Já na mente, o que acontece nos níveis da personalidade mais baixos é que aparece a fixação do planejamento positivo, como eu gosto de chamar, ou antecipação positiva. Você pensa que a cabeça do 7, quando as coisas estão meio difíceis aqui, fica parada? Imagina, ela fica a 10 milhões por hora imaginando coisas novas para fazer, futuros melhores do que o dia de hoje, aquela viagem ou aquela ideia mirabolante que eu tive agora e nossa, daqui a 15 dias a gente vai ficar milionário, a gente vai conquistar o mundo. E muitas vezes o que o 7 não percebe é que essas ideias em êxtase tiram ele do momento do agora.
E quando as coisas não estão serenas agora, a cabeça dele acelera ainda mais. Que a maneira que ele tem de fugir do medo, de ter uma garantia em relação ao futuro, porque é isso que os mentais, de certa forma, querem, ter garantias, é planejar e enxergar somente aquilo que vai dar certo no futuro. É olhar para o futuro e até negar problemas que podem acontecer, somente vendo estradas coloridas, oportunidades e coisas maravilhosas. Mais uma vez, não confunda isso com uma visão serenamente centrada, emocional e otimista da vida. Isso é muito bem-vindo. Mas isso é diferente de uma cabeça que racionaliza e a todo custo quer enquadrar o bom, o excelente e o maravilhoso naquilo que de fato, na realidade, tem mais de um lado para ser experimentado na vida. Nos níveis mais altos de consciência, estamos falando de alguém que vive o êxtase da vida, que traz toda essa criatividade de gostar de um assunto, de outro, mas consegue materializar essa criatividade, consegue trazer para o mundo novidades, criações, aventuras e fazê-las acontecerem no aqui e agora. Alguém que só de chegar perto você sente a alegria, você sente a leveza, você sente a felicidade e sente a capacidade de conectar ideias muito diferentes umas das outras e fazer de fato criações pioneiras e aventureiras. Um dos arquétipos que a gente costuma dizer do tipo 7 seria Leonardo da Vinci, e a capacidade de trabalhar como engenheiro, pintor, mecânico, inventor, médico. Como assim? Uma mente que consegue fazer coisas tão diferentes. E essa é uma das características da mente 7, uma mente rápido, ágil, que vai para assuntos completamente diferentes e muitas vezes consegue juntar esses assuntos todos, trazendo soluções fora da caixa, trazendo soluções que as outras pessoas não fariam porque elas estariam olhando somente para aquele campo. E a mente 7 gosta de olhar para os mais variados campos. É comum que eu faça culinária de dia, que eu estude física à noite, que eu faça ciências biológicas da tarde, que me interesse por um assunto, por outro, e naturalmente, sem querer, tenha ideias de como juntar esses assuntos, trazendo novidades e novas criações. Claro que nos níveis de consciência mais baixos, o 7 se perde nas ideias. Perde a orientação, tem ideias, mas não as concretiza, não as realiza. Prefere ter novas ideias. Mas nos níveis de consciência mais altos, quando operando no corpo, com o coração aberto e no momento presente, os 7 constroem essas ideias e se tornam pessoas extremamente produtivas, num nível de energia e de produção inacreditável e numa dedicação para a construção e para a transformação na sua vida e nos seus talentos. Aquilo que ele mais gosta de fazer se torna muitas vezes a sua profissão. E ele lembra as outras pessoas que elas devem procurar dentro delas os grandes talentos e fazer esses talentos acontecerem, pois trabalho e alegria são a mesma coisa, trabalho e diversão podem ser a mesma coisa. E nos 7 de nível de consciência mais alto, isso de fato vai se fundir e a gente vai experimentar a Holy Joy, a alegria em tudo que ele faz, em tudo que ele produz e na forma como ele age. Entre os talentos prováveis do tipo 7 do Enneagrama está o fato de ser multitarefa, de conseguir fazer, como as janelas do Windows, várias coisas ao mesmo tempo. Está o fato de, na maioria das vezes, ser comunicativo, falar com as pessoas, saber muito bem lidar. O 7 tem muito se vira nos 30, sabe? Eu não preciso saber tudo, me dá um pouquinho só que eu me viro, dou meu jeito, vou por um lado, me adapto, vou pelo outro. O 7 está entre os tipos do Enneagrama com uma facilidade de se adaptar num outro trabalho, numa outra empresa, num outro lugar. As coisas passam, a vida muda. O 7 adora mudanças. Essa flexibilidade é uma das grandes bênçãos, em especial no mundo de hoje, que a gente está falando num mundo que muda muito rápido, que você tem que se reinventar a todo momento, reaprender coisas novas. Isso está entre as principais habilidades do tipo 7. A habilidade também de trazer leveza, de pegar ambientes que estão pesados demais, deixá-los mais alegres, de lidar muito bem com as amizades.
e mergulhar em novidades sem estar muito preocupado. Será que eu vou errar? Será que eu vou acertar? Vamos tentar, vamos se divertir, vamos andar e ver o que acontece. É comum que muitas pessoas do tipo 7 sejam também divertidas, tragam um pouco dessa alegria. Nem todas as pessoas do tipo 7 são assim, mas é comum que muitas delas gostem de alegrar o ambiente, de fazer aquelas piadas, de te trazer para aquilo que é um lugar melhor para se trabalhar às vezes ou para aliviar um peso. Claro que sempre há de se tomar cuidado. Quando isso está sendo em exagero, quando o coração dele está fechado, às vezes ele está fazendo isso só para fugir da dor. Às vezes ele está fazendo isso num ambiente porque ele mesmo não suporta aquele compromisso, aquela dor e aquele medo. Pode ser sim uma armadilha, mas muitas vezes é simplesmente um jeito de ser. Simplesmente um jeito de estar pela vida como quem dança, como quem tem a ginga brasileira. Aliás, o Brasil é um país do tipo 7. O Brasil é um país da energia 7. E todos nós, aqui neste país, de certa forma, temos isso com a gente. Na personalidade, na consciência mais baixa, o tipo 7 tem uma crença que ele precisa manter o otimismo a qualquer custo. Tem que fugir de qualquer forma de dor, tem que fugir de qualquer forma de medo, tem que ser otimista, 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 otimista. Isso revela muitas vezes uma grande fuga de vários momentos. E essa é uma crença que pode se tornar bastante limitante. Pode ser também que ele tenha uma grande aversão a decisões difíceis. Todas as vezes que eu preciso sentar com alguém, dar um feedback mais duro, discutir um relacionamento mais difícil, normalmente o 7, preso na personalidade, tem dificuldade com isso. Ele quer fazer uma brincadeira, deixar a coisa mais leve, sustentar aquele momento mais sério, mais difícil. Pode ser uma dificuldade para as pessoas do tipo 7. E é importante que isso aconteça, esse desenvolvimento dentro do seu processo. Às vezes tem uma aversão exagerada a coisas difíceis e vai racionalizar demais. Não, olha por esse caminho, não vamos pôr a mão ali, não vamos lidar com essa coisa. Isso pode fazer com que ele fuja de problemas reais. Isso pode fazer com que ele não lide com o que ele tem que lidar, principalmente quando isso entra na esfera de emoções difíceis. Pode ser também que nos níveis de personalidade mais baixo, o 7 fuja de compromissos, que ele tenha medo de se comprometer com alguém, com um caminho, naquela disciplina que seja uma autoridade que eu trago para mim. Eu vou fazer isso, estou comprometido e esse é o meu caminho. Muitas vezes o 7 vai dizer que comprometimento demais é perda de liberdade. Isso significa que na consciência mais baixa, esse 7 ainda procura liberdade fora dele. Ele acredita que liberdade é poder fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser, como se fosse uma criança. O 7 muitas vezes tem esse excesso de autorreferência. É até um certo egoísmo de achar que o meu prazer, a minha liberdade está em primeiro lugar. Tá? Não vem tirando isso de mim, não. Depois eu cuido disso, daquilo outro, mas o 7 meio que se fala assim, é justificado que eu me dê isso aqui de prazer, é justificado que eu me dê aquela coisa, é justificada. Como assim? E, na verdade, isso revela muitas vezes uma infantilidade, uma não maturidade, uma questão de ter ficado no Peter Pan ou ter ficado na adolescência e acreditar que tem que se dar os prazeres imediatamente, tem que se dar as liberdades imediatamente. Isso acontece muito nos níveis de consciência mais baixos do 7. Claro que quando os 7 fazem o seu real trabalho de desenvolvimento, quando abrem o coração, quando dão espaço para que o adolescente dê espaço para o adulto, tudo isso se modifica. A alegria continua, a vontade de sair por aí continua, mas cresce também o desejo de ser comprometido com uma causa, comprometido com um caminho, responsável por aquilo que se apresenta nos dias alegres e nos dias tristes. Outro risco que corre a personalidade 7 é o excesso de novidades, pode atrapalhar o foco dele. É comum que muitos 7s do Enneagrama acabem começando muitas coisas, muitas carreiras, muitas habilidades e não terminando muitas delas. Isso acontece normalmente quando aquela coisa que ele começou perde o que ele chama de prazer, ou começa a ficar mais difícil, sabe? Porque no começo tem muito gás, tem muita força, tem muita empolgação, mas na hora que chega o dia mais difícil,
Ai, aquela dor, aquela frustração, e 7 tem aversão à frustração. Começa a vir no meu coração, o que eu faço? Não dá para sentir isso não. Racionalizo e falo, quer saber? Isso não é o meu talento. Tem uma coisa muito mais interessante, um chamado de alma, lá no Tibete, do outro lado do planeta, e eu vou até lá encontrar minha alma. Muitas vezes isso é uma racionalização. Eu estou fugindo do momento do agora. E é, portanto, preciso tomar cuidado com as frentes que eu abro. Uma das minhas grandes professoras de Enneagrama, há muitos anos atrás, dizia, para o 7, menos é mais. Ela dizia assim, Nicolai, se você fizer 1/3 a menos das coisas que estão na sua agenda, já é incrível, bom pra caramba. Porque essa agenda superlotada o tempo todo de coisas demais para fazer podem atrapalhar o teu foco e desperdiçar energia. E o 7 é um dos tipos do Enneagrama que, embora tenha muita energia, mais desperdiça energia em coisas que não dão em nada. E em algum momento isso faz falta. É preciso foco para se construir as reais e grandes coisas que têm significado na vida. Outro risco que os 7 correm na consciência mais baixa é a autorreferência. É eu olhar para mim usando a racionalização e me achar que eu estou muito melhor do que eu estava, que minha nota é muito maior do que os outros dão para mim. Claro, a gente fala que uma das grandes dificuldades do 7 é receber um feedback ou ser criticado. Os 7 reagem muito mal a isso. O 7, o 1, crítica é uma coisa difícil. Ao invés de olhar aquela crítica com a mente aberta e com o coração aberto, o 7 interpreta a crítica, na maioria das vezes, como um ataque, como uma dor, como uma frustração. E é comum que ele racionalize essa crítica. Como assim? Aquela pessoa vai lá, te chama no trabalho e fala, olha, cara, tudo bem, você tem um talento, você é um potencial, como muitos 7 são, você é inteligente, mas tem coisas que não estão legais, você ainda não está pronto. E o 7 ouve aquilo, sai lá no cafezinho e fala, mas aquele cara que falou nem é tão inteligente assim, ele não está percebendo isso, racionaliza depois para não sentir a dor daquela crítica. Essa autorreferência que impede que eu use as informações negativas dos outros para me levantar, para aprender mais, pode ser extremamente limitante para os 7. Porque embora sejam pessoas inteligentes, com muito talento, potenciais, ter só potencial não significa que esse potencial vai vingar. Não significa que esse potencial realmente vai construir algo. Porque você aprende muito rápido, mas se você largar ali no meio, daqui a 5 anos, aquele que aprendia mais devagar e continuou, vai ter muito mais do que você tem hoje. Ah, porque eu tenho talento, aprendi rápido, entendi, sou inteligente, coisa e tal, mas tem coisas que eu não estou fazendo bem. E se eu olho, não, mas eu estou muito melhor do que os outros, e não escuto as críticas, não abro espaço, não me redesenho, fico autorreferente, de certa forma eu sou aquele que aprende rápido, que tem potência rápida, mas para num determinado ponto. Enquanto aqueles que vão lá, me conta como é que eu posso melhorar, realmente, e absorvem isso, usam isso, desenham com isso, olham para isso com maturidade, vão construindo tijolo acima de tijolo e podem em algum determinado momento virem a ter ainda mais resultados que você. Então, se você é um tipo 7 do Enneagrama, uma grande dica é abra-se mais para as críticas construtivas que vêm de fora. Abra mais e entenda que muitas vezes a sua reação, ou racionalizar demais, justificar demais, é simplesmente o teu coração com medo de sentir a frustração. Sustenta isso. Sustenta essa frustração. Ressignifica ela. Absorve ela. Entenda que você talvez não seja tudo aquilo que pode vir a ser ainda, mas que você pode vir a ser, se você tratar o teu desenvolvimento com maturidade e não com infantilidade. Uma das brincadeiras que a gente faz com essa autorreferência é que aquele teu amigo 7 te chamou para ir para um bar e ele virou para você e falou assim, cara, tem uma coisa para te contar. E começa a falar dele, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque está acontecendo comigo. Passaram-se 10 minutos, ele continua falando dele, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Quando ele cansou de falar dele, ele vira para você e pergunta, e você, o que acha de mim e das coisas que eu estou fazendo? Cuidado,
Setes, aumentar a empatia, abrir-se para ouvir os outros muito mais do que você está falando de si na autorreferência, abrir o teu coração para sentir os outros, desacelerar. E aí a gente vai encontrar de fato uma ligação real. Porque trocar ideias em velocidade rápida, falando só de você mesmo, não necessariamente é uma boa relação. Talvez você ache que é, mas nem sempre os outros acham que são. É comum que os teus amigos considerem você um cara super legal e divertido, mas nem sempre te considerem quando estão passando por dificuldades. Será que você realmente está sentindo a dificuldade dos outros? Será que você realmente está ouvindo? Fica a dica para o teu processo de desenvolvimento. Mas vale lembrar que nada dessas limitações do tipo 7, da personalidade 7, são o que a alma 7 é realmente. A alma 7 é de fato, nos níveis de consciência mais altos, a santa alegria, o êxtase da vida. Alguém que por se aproximar você já sente uma alegria no adulto. O adulto que está aqui, que é responsável, que constrói e que ainda assim expande-se em êxtase e em gratidão pela vida. A prática de presença, a prática do silenciamento da mente, a prática da solitude passam a ser integradas com esse jeito feliz, alegre e aventureiro do 7 de ser.